Vamos lá, então. Primeiramente, uma boa tarde a todas e todos. Bem-vindos à Maratona de Cultura Digital 2021, que está acontecendo desde ontem, o dia 18/1, e vai até dia 5/2 de fevereiro, no caso. E 2, claramente, fevereiro, né? Não precisava repetir, mas tudo bem. Enfim, uma programação recheada aí com muitas e muitas coisas, muitos conteúdos, temáticas para vocês estarem aproveitando ao máximo durante esse período de planejamento pedagógico, né, que as escolas estão passando, com assuntos desde transversais que englobam várias e várias áreas, várias das nossas soluções, e aqueles mais pontuais, como é o caso do que a gente vai comentar neste momento agora, que é referente ao Pense Matemática. A gente já contou com a participação do Ed, aqui na parte da manhã. Ele comentou com a gente um pouquinho sobre, pouquinho não, mas bastante, inclusive, sobre linguagem de programação. E agora ele vai começar com a gente tocando sobre o Pense Matemática, que é um consultor pedagógico nosso, que inclusive que fala muito, gosta muito de trabalhar com o Pense. Várias escolas dele, acredito que estejam aqui na audiência hoje com a gente, então tem muito para compartilhar também. Lembrando que os nossos webinars que acontecem no período da tarde, nessa semana pelo menos, né, porque na próxima semana vai inverter, são 2 rodadas, ok? Então, 2 horas, 1 hora para uma rodada e 1 hora para outra rodada. Então, eu peço, Ed, que lá no final, dá uns 5 minutinhos também para você tomar uma água, para o pessoal respirar também. Aí, aqui nessa mesma sala, a gente vai seguir com a segunda rodada. São 2 apresentações diferentes, mas que vai ter um intervalinho ali, realmente, até para entrar outras pessoas também, né? Mas vai ser tudo nessa sala. Ed, você está mudo. Não estou mais agora. Deixa eu Agora só explicar para o pessoal que está aí. Então é o seguinte, o primeiro momento nós vamos falar uma questão mais conceitual. Ele é bom para quem conhece, mas também para quem não conhece o Pense Matemática. Aí o segundo momento a gente vai dar uma batida mais nas questões de novidades, o que mudou para 2021, aquilo que tem de novo, aquilo que vai vir para inovar um pouquinho, que vai trazer vai agregar um pouco de valor aí para as escolas e tudo mais. Beleza? Todo mundo então... esse primeiro momento a gente vai fazer uma passagem geral sobre como funciona o programa completo, e o segundo momento trazer mais algumas aplicações, metodologias, como a gente pode utilizar, e também trazer novidades. Isso aí. Então, Ed, falando rapidinho, né, eu fiz isso no começo da manhã também. O Ed, pessoal, ele tem formação em biomedicina, formação em química, também é mestrando. Além disso, tem altas habilidades aí com Lego Education, tem certificação da Google for Education, Microsoft Education, né, reconhecido pela Microsoft, além de vários títulos em Olimpíadas estaduais e nacionais. Esse cara aí tem muita coisa para compartilhar com vocês e vai ser bem especial porque ele não é só hoje consultor pedagógico, mas também já foi professor trabalhando com Pense Matemática também na escola, né? Então Até vai agosto. trazer isso, então vai trazer uma visualização e um compartilhamento muito bacana com vocês. Eu aproveito, pessoal, o chat está totalmente aberto aqui, então qualquer comentário que vocês queiram fazer, a Camila, que está junto com a gente, que é do Sucesso do Cliente, está aqui acompanhando também o chat para perguntas, coisas. O próprio Ed gosta de acompanhar bastante, então interajam, fiquem à vontade. E eu passo a palavra para você, Ed. Tá contigo. Obrigado. Pessoal, então, como ele disse, só para lembrar, eu sou uma pessoa extremamente... Eu até brinco com o pessoal que trabalha comigo, que tem que ter um pouco de paciência, porque eu tenho laudo, né? Então, eu sou laudado com TDAH. Então, eu sou muito ativo, tenho uns tiques, assim, de olhar e quero conversar com vocês. Então, por favor, não tenham vergonha. Assim, falei alguma coisa muito rápido. Fala assim, Ed, como assim? O que é isso? Então, pergunta, sabe? Vamos fazer um bate-papo aqui. Então, como o Willy falou, antes de entrar para a tecnologia educacional, eu era professor, beleza? E eu tenho orgulho de dizer que eu fui um dos professores cobaias do Pense Matemática. Então, isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso. Então, para vocês entenderem o porquê que eu fui convidado para estar aqui nesse momento, tanto também para trabalhar na TE, sabia, Willy?
que eu fui convidado por esse motivo também, porque tá desde o início. Então, além de ser um apaixonado, sou alguém que conheço, ok? Então é assim, em 2017, a escola adotou o Pense Matemática, tá? Então, bem do iniciozinho. A gente adotou o Pense, fez todo um processo, 2017, 2018, não lembro, mas eu lembro que foi bem no começo, quando eu cheguei era tudo mato, sabe? E ainda tinha uns lotes vazios, umas datas assim, não estava pavimentada a rua, era bem complicado, mas a gente vai evoluindo com o tempo e hoje o negócio cresceu e tomou essas proporções. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo que está presente. O Pense Matemática não é exclusivo dos professores de matemática. Então, quem aqui que está presente e ele é formado em matemática, vou pedir um favor aqui, tá? Me desculpe, mas ele não é exclusivo para você. O Pense Matemática, ele é um programa de ensino do pensamento matemático focado para todo e qualquer professor que tenha interesse em aplicar. Ah, Ed, mas a minha escola deu essa atribuição para o professor de matemática. Perfeito. Ed, na minha escola eu tenho um professor que ele é um pedagogo e ele dá aula do Pense Matemática. Perfeito também. Agora um caso que eu vou começar tocando, Willy, que eu acho que é uma coisa interessante, já que esse primeiro encontro, até para se tiver alguém novo que não conhece o programa, se sentir um pouco mais seguro, independente da área que ele tem a formação, eu vou contar um caso, né? A gente atende uma rede de escolas, inclusive a Karina, o pessoal de Pitanga aí faz parte dessa rede, e nós temos uma escola em Apucarana, ok? Até o ano passado, Willy, a coordenadora, a professora que era multiplicadora do Pense, que tomava conta, minha querida Ingrid, que já participou de alguns eventos comigo, sabe qual que é a formação dela? Letras, tá? Ela é formada em letras e ela era a coordenadora do Pense na escola. Imagina que interessante. A professora era formada em letras e ela coordenava o programa do Pense Matemática. Por que que isso é importante eu salientar? A ideia do Pense Matemática, ele não é uma plataforma de ensino exclusivamente de matemática, ela é uma plataforma do ensino do pensamento matemático, aonde a matemática pode estar. E aí eu vou fazer a primeira pergunta para o chat que está aí conversando comigo. A gente está aí, Willy, com 24 pessoas além de nós, né? Contando com a gente 27 pessoas online. Eu gostaria que participasse, principalmente o pessoal que eu sei que participou de manhã, então me ajudem, conversem comigo. Eu gostaria que vocês me dissessem, aonde eu posso encontrar matemática? Vamos lá, começando já como se fosse uma aulinha. Eu já vou fazer uma pergunta para vocês logo de cara. Aonde eu encontro matemática? Em tudo. Aí ficou fácil, né, Karina? Ah, por que você gosta de comer bolo de chocolate? Ah, porque sim. Porque sim na resposta. Em tudo não é resposta, galera. Ó, a Camila foi mais direta. Não, lógica de programação. Tá certo, Camila. Tem matemática, tem ordem, tem sequência. Vamos lá, Karina, vamos lá, Viviane. Além do tudo, aonde mais eu posso encontrar matemática? Na minha casa, com certeza. Na escola, né? Ó, Viviane, você tá olhando aqui o fundo do meu armário, né? Ó, você consegue pensar em que envolve matemática o meu armário? Não tem formas geométricas? Eixo de abertura? Quantidade de roupas que cabe dentro, né? Aí com a quantidade de roupas que cabem aqui dentro, eu posso falar que a gente vai trabalhar com combinação, análise combinatória, né? Não é verdade? Aí o pessoal falou assim, no mercado, no mercado. Aí eu chego para vocês e falo assim, ó, eu fui no mercado ontem e tava uma promoção do Guaraná Antártica. O Guaraná Antártica tava com aquela garrafa de 1 litro, que na minha opinião é uma delícia, aquela garrafa porque ela parece que tem mais gás, tava R$2,20. Tava em promoção porque ela ia vencer em 1 mês. E a garrafa de 2 litros estava custando R$5. Qual que valia mais a pena? A de 2,20, né? Porque 2 garrafas, ó, tá vendo? Então, parafraseando a nossa amiga Karina, parafraseando a professora Viviane, matemática está em tudo. A gente tem que aprender a raciocinar. Isso não é privilégio apenas do professor de matemática. Eu mesmo,
Hein, Willy? A gente fala assim, às vezes eu fico até um pouco. Porque alguns termos da matemática eu aprendi na química, sabe? Mas às vezes algum terminho ou outro a gente não tem, porque eu não fiz a ciência pura. Então, às vezes eu sinto assim, ai, o professor de matemática, a gente fica um pouco receoso. Mas é importante que a matemática ela está presente em tudo e ela é de todos. Deixa eu ver mais aqui. A Lilian falou investimentos, aham. Na feira, perfeito, Luiz Paulo. Na feira, ainda mais se você quiser negociar, né? Na feira, negociação, custo-benefício é o que vale. A Karina, no dia a dia, na cozinha, quantidades, na alimentação, tudo, né? Não tem. Eu falei que não podia responder tudo, mas na verdade é tudo. E é importante a gente salientar que esse pensamento matemático, ele é algo que não é exclusivo dos humanos, e ele, até mesmo quando a criança nasce, ela já tem essa questão interna dentro de si. Então isso é algo muito importante. Por isso o Pense em Matemática, a gente prega que ele tem que ser aplicado a partir da educação infantil, porque a gente já vai treinando o cérebro, capacitando o cérebro para que ele fique maior. Então, uma criança quando nasce, eu vejo a minha filha. Minha filha tem 1 ano e meio, ela está dormindo, por isso eu estou falando um pouco mais baixo do que de manhã. E é o seguinte, a minha filha, eu coloco sempre 2 potinhos na frente dela. Um pote com bastante, um pote com menos. Ela gordinha como o pai dela, adivinha só em qual que ela vai primeiro? No que tem mais? No que tem bastante. Perfeito. Sabe por quê? Porque ela já tem noção de quantidade. Porque ela sabe que aquilo que tem mais, ela vai poder comer por mais tempo, vai encher mais a barriguinha dela, ok? Apesar dela ter 1 ano e meio, ela não saber contar, mas é muito bonitinho que ela pega as coisas e ela faz uma. Ela já sabe a noção de unidade, ela já tem noção de quantidade. Mas a gente tem uma tendência de complicar a matemática conforme o tempo. A matemática ela começa na educação infantil com brincadeiras, pular amarelinha, contar, pular corda. No Fundamental 1, a matemática ela vai se mesclando. Ela tem essa questão de você ter algo físico, ok? Para você ter o concreto, mas você já começa a trabalhar no abstrato. E no Fundamental 2, muitas vezes o físico se perde. A criança ela passa a ficar só no abstrato. E é nesse momento que muitas vezes a criança para de gostar da matemática. O Pense Matemática ela vai contrário a esse movimento. O Pense Matemática, ele tem... Ah lá, a Marlene também é do Colégio ICE. Brincadeira, do Colégio ICE. A matemática, o Pense Matemática, ele vai no sentido contrário a essa situação. Então, da educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, o Pense Matemática desenvolve o pensamento matemático, aplicando todo o conhecimento que a criança tem às situações práticas, resolução de problemas, programação, cultura maker, mão na massa, mas sem deixar o ponto da matemática dentro do programa. Então, a gente tem essa parte prática, onde você vai aprender com o físico, mas nós também temos a parte de treinamento. Tudo bem até aqui? Falei muito rápido? Posso continuar? Tudo certo. Beleza. Aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? A gente tem o seguinte. Eu vou mostrar para vocês... só um pouquinho, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como que funciona a plataforma. É importante falar que quem está aqui vai descobrir agora em primeira mão que houve uma atualização, ok? Então, até o ano passado, a gente tinha um acesso direto, sem passar pelo nosso Hub. O Hub, ele é uma solução da tecnologia educacional que veio para sanar os desafios propostos pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A criança, o professor, ele pode acessar como antes, pensematemática.com.br, ok? Mas ele vai ser migrado, .com.br não, pensematemática.com, mas ele vai ser migrado para fazer o login pelo Hub. Isso é porque senão, tanto nós
que somos o provedor da plataforma, quanto a escola podem receber multas por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, beleza? Vamos deixar bem claro. Quem tiver mais curiosidade vai ter uma fala exclusiva sobre a LGPD, O ok? Ed, só Oi. para falar rapidinho também, para quem tiver interesse em saber mais sobre a LGPD, né, vai ter amanhã uma palestra com a nossa compliance da Positivo Tecnologia, falando especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente voltado para o cenário tanto amplo quanto escola, né? Então, quem quiser participar será às 10 horas da manhã, amanhã no dia 20. E no dia 21, nós também daremos sequência sobre essa fala da LGPD, só que mais voltado para a gestão de mudança, né? Como que a LGPD está mudando o modo como a gente entende o processamento de dados, informações pessoais, e vai contar, inclusive, com o nosso vice-presidente da tecnologia educacional, o Álvaro, muitos já devem conhecer. Então, a programação, tudo certinho, está lá no site. Quem quiser saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, não vai faltar conteúdo para compartilhar sobre isso, tá bom? Sabe qual que é a maior semelhança entre eu e o Álvaro, Willy? Nasceram no mesmo dia? Não. Não? Nós temos o mesmo CID. Mas tá, desculpa, desvirtuei. Então, tudo bem. o acesso ele é feito pela própria plataforma, galera. Então, olha só. Como vocês podem ver, aqui eu estou no site pensematemática.com. Até hoje, às 11 horas da manhã, aqui existe uma caixa de login, ok? Porque nós tínhamos como fazer um acesso direto pela plataforma. Agora, Ed, oi. desculpa interromper, mas eu acho que não está compartilhando. Ah, é Realmente, o verdade. pessoal está comentando aqui. É verdade. Vou compartilhar. Desculpa. Liberou para mim? Opa, tem que... Peraí. Acho que é verdade, sempre tem que fazer isso. Aqui, ó. Uhum. Agora sim. Beleza. Então, pessoal, olha só. A gente está aqui dentro do site do pensematemática.com. Antes, aqui nessa região onde está essa logo grande do Pense Matemática, existe uma caixinha que dava para fazer o login, ok? Porém, por causa da LGPD, nós migramos todos os logins para uma área segura e restrita. Então agora vocês vão clicar em acessar, ele vai migrar para essa areazinha do login, ok? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá. Para os professores, vocês vão conseguir fazer por e-mail e senha, mas para os alunos, o login é feito da seguinte maneira. Outras opções de identificação, seleciona a sua escola. Então, por exemplo, aqui eu coloquei tecnologia educacional porque é a representação que eu estou. Quem é do São Bento vai colocar a escola São Bento, o Instituto Cuiabano vai colocar Instituto Cuiabano, cada escola vai colocar a sua. Aí, credenciais da escola. Aí você vai colocar, o teu aluno, no caso, vai colocar o login e a senha. E aí, ele vai entrar dentro do Pense Matemática, como era antes. Ed, é realmente necessário isso? Então, veja que aqui eu estou com o do Willy. Tá vendo que ele tem vários cadastros? Ele está como professor, coordenador, diretor e administrador. No caso, Willy, eu vou entrar como coordenador, para eu ter mais acesso. Tá? Então, vocês, professores, que provavelmente... se você tiver somente o cargo de professor na escola, vai aparecer só um perfil. Beleza? Se você tiver mais do que um cargo, vai aparecer os diversos. Então, quando a gente entra, aqui dentro, as coisas continuam como era no ano passado. Então, fiz o acesso, tá? Deixa eu ver se tem alguém falando comigo. Aí. Então, fiz o acesso. Dentro desse acesso, a partir do primeiro ano, vamos lembrar que o Pense Matemática ele é dividido em 3 grandes áreas. Para a educação infantil somos 2, eu vou explicar o conceito do porquê que isso acontece, mas para o Fundamental 1 e o 2, o Pense é dividido em 3 grandes áreas.
Primeira área, dinâmicas, ok? Então lembre, as dinâmicas, ela é tudo que o aluno vai fazer com uma matemática mais fora da caixa, uma matemática mais prática, uma matemática mais divertida, beleza? Aqui, na área das dinâmicas, é que vão estar os jogos, aquela parte que os alunos têm que fazer montagem, aquela parte que os alunos vão ter que fazer programação e assim por diante, beleza? Se o professor quiser ter uma visão geral, ele pode clicar em ver todas. Do contrário, aqui na parte principal vai aparecer aquelas dinâmicas que estão marcadas como referente ao mês vigente. Isso aqui é algo muito importante. Não é porque a cobra, que é uma atividade usando Lego, está em março, que obrigatoriamente a escola tem que fazer em março. Vocês, os coordenadores das escolas, eles podem mudar a sequência das dinâmicas de acordo com o que está acontecendo dentro do seu livro didático ou dentro da sua escola. Beleza? Ah lá, a Marta já colocou. A Viviane disse, o Pense Matemática, Viviane, é um programa pago sim, ok? Ele é um programa pago por aluno, você pode colocar ele em todos os segmentos que é o indicado ou escolher alguns segmentos para trabalhar, fechou? A Marta colocou que gosta muito e a Joana disse que eles fazem isso. Isso mesmo, Joana, é muito importante essa parte, ó. Então, quando eu clico em ver todos, isso aqui é uma coisa bem legal. Quando eu clico em ver todos, eu vou ter uma visão geral das 32 dinâmicas que elas estão previstas para o ano letivo. As dinâmicas que tem uma casinha laranja em cima, acho que vocês conseguem enxergar aqui, essas dinâmicas querem dizer que elas foram adaptadas para o momento de ensino híbrido ou à distância. Fechou? Então, a gente viu que no ano passado a situação ficou um pouco mais complexa, então em todos os anos letivos nós adaptamos algumas dinâmicas para serem trabalhadas nesse momento com o aluno em casa, ok? Aí, olha que interessante. Vamos supor, vou contextualizar aqui com vocês de novo, como a gente falou na parte da manhã. É importante contextualizar. Vamos supor que em algum momento, lá no primeiro ano, a professora esteja falando dos animais, dos répteis. Só que essa aula de réptil não está prevista em março. Ela está prevista lá para maio. Então, eu quero deixar a aula que fala sobre cobra, do Pense Matemática, mais próxima da aula de répteis, na aula de ciências. O que o professor pode fazer? O professor solicita para o seu coordenador e o coordenador vai clicar dentro da plataforma aqui nessa parte escrita como gerenciador. Quando ele clica, vai acontecer uma coisa interessante. Você vai em todos os alunos, tá? E você vai notar que, além das 32 dinâmicas, existem dinâmicas que estão escondidas. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui do chat, que já conhecia o programa, sabia que existem dinâmicas extras escondidas dentro do Pense Matemática? Alguém sabia? Aí, Luiz, já contei uma novidade, já tá valendo, né? Já valeu o encontro aqui. Então, o que acontece? Nós colocamos 30... Tem dinâmicas novas, Karina, tem sim. Gente, isso é algo que eu vou falar na segunda parte do encontro, tá? As novidades, as atualizações. Então, olha só, gente. Nós colocamos 32 dinâmicas. Nessa parte do gerenciador, Joana, por via de regra, sim. Só que tem uma coisa interessante. Se você conversar com a coordenação, com a direção da sua escola, ok? Se você conversar com a coordenação e a direção da sua escola, nós podemos fazer uma liberação. Então, aí a escola conversa com o consultor que faz uma liberação para que o professor tenha essa possibilidade também. Combinado? Então, a gente pode pegar nisso. Ó, Luiz Paulo. Perfeito, Luiz. Se tem mais dinâmica, tem mais opção, a gente coloca mais com o conteúdo. Vamos lá. Galera, como eu estava falando, se a gente for parar para ver de uma via de regra, uma coisa bem específica, um ano, ele tem 32 semanas letivas. Por isso que a gente deixa ativo 32 dinâmicas. Mas, vamos supor que
sei lá. Ai, Ed, essa atividade aqui do din-din na carteira, eu não gosto. Porque a gente tem uma filosofia em que a gente não prega essa questão de consumismo, de valorização apenas do dinheiro. Eu quero tirar. Então, o que, que você faz? Você clica nela, do lado direito já aparece um resumo, e você joga ela para o acervo. Você viu que aqui ficou um espaço vazio? Então, eu tirei uma dinâmica que não se enquadrava muito bem no meu conteúdo, na filosofia da minha escola, e eu coloquei a dinâmica Sequências do Fundo do Mar. Viu só? Ed, e aquele lance? Agora a gente está falando sobre as aves, mas os répteis é só em maio. O que, que eu posso fazer? Eu jogo galinha 1, jogo galinha 2 e puxo cobra 1 e cobra 2 para as datas. Se você quiser, coloca galinha 1 e galinha 2 para os espaços vazios. Entenderam? Então, os professores e os coordenadores, eles têm autonomia para, além de alterar, ok, a sequência das dinâmicas, eles podem substituir pelas dinâmicas que ficam dentro do acervo. Nós colocamos as atividades, as dinâmicas, com as férias em julho. Então, vocês podem ver que em julho não consta dinâmica. E nós deixamos metade de novembro e dezembro vazio. Alguém se arrisca a dizer por que, que o padrão é deixar dessa forma? Vamos ver se alguém se arrisca a se expor. Por que, que nós deixamos julho vazio e metade de novembro e dezembro vazio? Além de ser as férias, que a Lilian disse, nós também pensamos que em algumas escolas existem períodos de recuperação semestral e anual. Então, para as escolas não se sentirem numa obrigação, esse período pré-férias a gente deixa livre. Mas vamos supor que o Luiz, tá? Vamos supor que o Luiz chegou e falou assim: Ed, nenhum dos meus alunos pegou recuperação. E eu quero que eles tenham dinâmica até a segunda semana de dezembro. Tudo bem, Luiz? O que você vai fazer? Encaixa as dinâmicas até quando você quer. Então a grande vantagem, que também não deixa de ser uma novidade, porque foi implantado em 2020, só que 2020 a gente não usou tanto, é o quê? É o gerenciador das dinâmicas. Dentro desse período, dentro desse grande grupo, a gente pode fazer as alterações. Ed, gerenciei, modifiquei, peguei o meu livro, opa, tinha uma parte falando sobre esportes, joguei essa e-goal, tem uma parte na história que a gente está falando sobre a chegada do homem à lua, peguei essa viagem à lua, coloquei perto, alinhei as minhas dinâmicas com o conteúdo transdisciplinar do professor de ciências, essa questão aqui de olho nos preços, essa matemática na horta com a professora de ciências, a gente estava falando sobre, sei lá, padrões e sequências, que é de artes, a gente alinhou. O que eu faço depois? Você vem aqui e clica em salvar. Beleza? Organizei da forma que eu queria, clico em salvar. Ed, eu alterei, mas eu fiz alguma coisa errada. O que eu faço? Clica em restaurar. Quando você clica em restaurar, a configuração volta para aquele padrãozinho. Beleza? Então, quando você faz a mudança do jeito que você quer, salvar. Quando você errou alguma coisinha, restaurar. Até aqui, alguma dúvida? Falei muito rápido? Não? Vou continuar. Tudo certo. Obrigado. Então, lembrando que dentro das dinâmicas tem uma questão muito importante também. Tem professores aí que não conhecem o programa. Então, imagina só que a gente nós somos um professor que às vezes não tem um domínio pleno. Ah, Ed, como você disse, na minha escola é um professor de português e ele não se sente seguro em dar as aulas do Pense Matemática. Essa é uma parte importante. Fique calma. Quando você entra numa dinâmica, essa dinâmica ela é dividida em áreas que o professor pode ver e áreas que somente o aluno pode ver. Na parte para o professor, você tem a moça do cabelo vermelho, que já me falaram o nome dela 5 vezes, mas eu não lembro.
e ela vai te dar uma explicação de qual é a síntese dessa dinâmica, beleza? Então é importante que o professor se prepare, ele vai assistir essa videoaula. Dentro dessa parte para o professor, nós ainda vamos ter os objetivos de aprendizagem, e como as dinâmicas ela tem um cunho mais pedagógico, não necessariamente ela tem uma avaliação que vale, por exemplo, de 1 a 10, nós temos os pontos a serem observados. Tem escolas que gostam de pontuar, tem escolas que gostam de dar nota de 1 a 10. Tem escolas que, no caso das dinâmicas, fazem avaliação pedagógica. Fica a critério da escola, os consultores estão qualificados para ajudar nesse planejamento, para ajudar a criar essa forma de avaliação. Converse com o seu consultor. Karina, você não precisa, mas qualquer coisa conversa comigo, tá? E a gente cria essa forma de avaliação. Mas além disso, ok, nós temos as orientações da dinâmica. Isso aqui é incrível, tá? Para quem não conhece, a orientação da dinâmica é um plano de aula feito e detalhado. Vai ter a apresentação, os objetivos de aprendizagem, vai ter todos os materiais que vai precisar para essa aula e vai ter o passo a passo da dinâmica. Ó, no passo 1 dessa dinâmica, ele já te dá a dica e ele já te fala mais ou menos quanto tempo leva. Se possível, organize a turma para que cada aluno trabalhe individualmente no computador do tablet. Então, a minha escola tem 20 máquinas, eu tenho uma turma com 20, cada um em um. Caso não seja possível, organize a turma em duplas. Entendeu? Explica aos alunos que no jogo eles irão resolver diferentes situações envolvendo dinheiro. Pergunte aos alunos se conhecem as cédulas e moedas que estarão no jogo. Moedas de R$1, cédulas de 2, 5 e 10 reais. Esse jogo tem 12 passos que envolvem diferentes tipos de situação, gastos com compras, valores e assim por diante. Você viu que nos passos ele vai descrevendo certinho para vocês o que você vai ter que fazer? Na segunda hora, que é a parte do registro, vocês vão registrar. Isso é muito importante. Professores que usam Pense, portfólio está aí para ser usado. Tira foto, faz vídeo, anota. Sabe por quê? Para não chegar depois o pai e falar assim, ai, o meu filho falou assim que tem uma aula que ele só brinca, mas eu não estou pagando para ele brincar. Com as fotos, com o vídeo, o pai vai enxergar que o filho está aprendendo de uma forma divertida. E aquilo que ele aprendeu no Pense, ele não esquece. Combinado? Não esquece. Tem que registrar. Fiz a avaliação. O teu aluno vai ter apenas a visão do roteiro, ok? Então aqui no roteiro, ele tem o jogo. O passo 2 é a hora do registro, que no caso do aluno vai fazer do primeiro ano e segundo ano vai fazer no Lapbook. E aqui vai ter o portfólio da turma, onde o professor vai colocar o texto. Isso é muito importante, isso vale para todos os anos. Nós, eu digo nós, porque eu também fui autor de 10 dinâmicas do Pense, ok? Nós sempre indicamos um texto base, tá vendo? Mas vocês podem apagar, ou vocês podem complementar. Isso aqui é como se fosse um diário de classe. Se na escola vocês têm que fazer um registro, vocês podem dar um Ctrl+C, Ctrl+V no registro daqui para lá e de lá para cá. Combinado? Mas tem que pôr. Então, nessa dinâmica do Din-Din, nessa dinâmica, os alunos exploraram o jogo digital e puderam resolver diferentes situações, problemas envolvendo dinheiro. Além de trabalharem com o nosso sistema monetário, os alunos puderam compor diferentes quantias fazendo uso de cédulas e moedas. Colocou as fotos, enviar, fica salvo. Somente a escola tem acesso a isso. Outras escolas não veem o portfólio, então problemas de direito de uso de imagem, isso não acontece, tá? Fechou até aqui? Estou falando muito rápido? Ah, Luiz Paulo, não falei ainda não. Vou falar, tá bom? Nós temos ainda as dinâmicas de notícia. Luiz Paulo, eu vou falar bastante sobre elas no segundo momento, mas para contextualizar, viu, galera? As dinâmicas de notícia, elas são atualizadas quando sai notícia. São, em média, 8 por ano, ok? Então, acontece uma notícia hoje, dá um tempinho, a gente libera ela no sistema. Então, algumas dinâmicas de notícia que estão presentes agora, elas se modificam ao longo do ano conforme vai tendo notícias.
Então, ano passado a gente fez uma dinâmica sobre a explosão de Beirute, fez uma dinâmica sobre o Covid. Então, a gente sempre vai trabalhando essas dinâmicas de notícia conforme aquilo que vai saindo na mídia. É uma forma também dos alunos entenderem como interpretar textos informativos. Beleza, Luiz Paulo? O valor do arroz, boa, que subiu, né? Isso aí. Então, essas dinâmicas de notícia, elas trabalham isso. O porquê que o Luiz Paulo tocou nesse assunto? Porque dentro das dinâmicas, quando você vai ver todos, vocês vão reparar que existem dinâmicas com diversos materiais. Então aqui em cima tem um filtro, tá vendo? Quando eu clico aqui, vocês vão ver que tem a dinâmica com coding, simulações, máquina de problemas, Lego, com vídeo. No caso dos pequenos, que envolvem dobradura, que envolvem papelaria. Então existem diversos tipos de dinâmica, ok? Além da parte das dinâmicas, nós temos a Academia da Matemática. Alguém adivinha por que na minha academia ainda está escrito aguardando o currículo? Ninguém adivinha. Na minha academia, e provavelmente na de vocês, vai estar lá aguardando o currículo. Por quê? Perfeito. Porque é usado de acordo com o material didático da escola, igual a Cecília disse. Olha só. Ed, a minha escola usa SPE. Então, a tua academia vai ser de acordo com o material didático da SPE. A minha escola é Anglo. Tudo bem. Sua academia vai ser de acordo com o Anglo. Minha escola é poliedro. Poliedro, tá? Então, todo o começo do ano, a gente vai liberando a academia conforme o material didático. Se for um material didático padrão, por via de regra, dentro de uma possibilidade de velocidade do professor, a academia segue a sequência lógica do material. A academia, diferente da dinâmica, ela tem um compromisso de ter total relação com a BNCC. Então, a academia, elas são perguntas de múltipla escolha, fechou? São perguntas de múltipla escolha, sai do contexto mão na massa, sai do contexto maker, volta para o contexto da matemática de questões objetivas, onde o aluno vai ter uma questão com opções de A, B, C, D, E, ok? Interpreta, responde. E essa atividade da academia, pelo nome, já é para fazer o seu aluno treinar. A academia, do meu ponto de vista, professor de vários tempos, inclusive do ponto de vista de outros professores. O ano passado nós tivemos uma fala de uma professora que tem pós-doutorado, e ela me disse que a academia é ideal para isso. Eu usava a academia como sala de aula invertida. Então eu já vou dar a dica aqui, não tô nem aí. Como que funciona isso aqui de sala de aula invertida? Todo mundo sabe o que é sala de aula invertida, né? O aluno tem um conhecimento prévio daquilo que ele vai ver na sala de aula. Resumindo de uma forma bem simples, é isso. Olha só. A academia tem relação com o teu livro didático. Então imagina que lá para o 8º ano, o seu aluno está trabalhando com notação científica, ok? Antes dele ter a aula de notação científica na sala, você pede para ele fazer em casa a hashtag, o módulo da academia que trabalha a notação científica. É óbvio que o aluno vai ter dificuldade, que ele vai errar. Mas a academia é ideal para isso. Olha só. Não consigo mostrar aqui para vocês, mas eu vou tentar ilustrar e eu quero que vocês usem a cabeça aí. Raciocine e imagine junto comigo. A academia, ela funciona parecido com a Aprimora, e ela é desenvolvida pela Aprimora. Imagina que tem 10 exercícios, combinado? De notação científica. Se o aluno erra o primeiro exercício, quer dizer que algum conhecimento, alguma base ele não tem. Automaticamente, o sistema abre uma videoaula curta de no máximo 3 minutos e meio, em que vai ensinar para o aluno o conhecimento que ele deveria ter para ter feito aquele exercício número 1. Então vamos imaginar que tem lá o número 0,001, tá? Então vamos anotar aqui.
0,001. Notação científica, dá para enxergar? Deu, né? Show. Aí o exercício número 1 era para fazer assim. Transforme 0,001 em uma notação científica de base 10. O aluno errou. O livro, de alguma forma, totalmente ilustrado, vai ensinar. Eu vou ensinar do jeito que eu ensinava a notação científica. O professor de química gosta dessa parte. Eu fazia assim, ó. Vou ficar de pé, tá bom? Ó. Dentro da notação científica... Estão me escutando? Tá me escutando? Sim? Sim, sim, então, tá saindo. Dentro da notação científica, você tem a posição da vírgula. Na notação científica, o número tem que ficar entre 1 e 10. Ele pode ter vírgula, mas ele não pode passar de 10 e não pode ser menor que 1. Então, professor de matemática, se eu falar alguma coisa errada, me desculpa. O que eu fazia para o meu aluno? Você vai pegar a vírgula e você vai andar com a vírgula até que ela deixe o número válido entre 1 e 10. Se eu tenho 0,001, eu tenho que fazer a vírgula passar do 1. Essa movimentação da vírgula pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda, certo? Sim? Sim? Tá. Agora, olha só. O que eu ensinava para meus alunos? Imagina que é assim que é o vídeo. O vídeo é um pouco diferente. Ele é ilustrado, às vezes não tem a pessoa falando, mas ele é narrado. Quando você pega a vírgula, eu fazia assim para os meus alunos, ó. Direita diminui, esquerda aumenta. Direita diminui, esquerda aumenta. Por que isso? Ó, raciocina comigo. Na direita, quando a sua vírgula anda para a direita, a potência que vai em cima da base 10 diminui. Ed no The Voice, isso aí, vamos lá. Entenderam? Ó, se a minha vírgula anda para a direita, o númerozinho que vai em cima da potência tem que diminuir. Se ele anda para a esquerda, ele aumenta. Ed, como as... Melhorou? Melhorou? Agora melhorou, Ed. Show. Então, olha só. Eu não sei se está espelhado para vocês, mas aqui eu vou ter que andar para a direita. Então, a potência que vai em cima do meu 10 tem que diminuir. Olha só. Então, vai ficar 1 vezes 10. Veja se dá para enxergar. Deu. Quantas casas eu tenho que andar? 1, 2, 3. Direita diminui. Então, ele vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. Entendeu? Se tivesse a vírgula andado para a esquerda, o que iria acontecer? Aumentaria, certo? Então, em vez de ser negativo, seria positivo, né? Estão me escutando? Sim, sim, tá saindo áudio. Ah, então beleza. Então, o que acontece? O vídeo foi, em 3 minutos, ensinou o conceito. Depois que o aluno assistiu o vídeo, ele vai fazer o aluno testar o conhecimento que ele aprendeu no vídeo. Normalmente, ele vai passar 2 exercícios, porque na primeira o aluno pode acertar na famosa cagada. Concorda comigo? Mas acertar 2 cagadas é mais difícil. Então, lembra, eu estava no exercício 1, eu errei, fui para um vídeo, acertei. Assisti o vídeo. Fui para o exercício 1.1, fui para mais um exercício, que é aquele que eu tinha errado, o número 1 lá em cima, para depois eu ir para o exercício 2. Então, ó, eu fiz o exercício 1, eu errei ele me indicou uma videoaula. Depois de assistir essa videoaula, ele me passou um exercício que é um exercício de fixação. Ok? Esse exercício de fixação é um exercício plenamente para saber se o que foi ensinado na videoaula eu aprendi. Depois que eu acertei esse exercício de fixação,
eu volto a fazer aquele exercício que eu tinha errado. Lembra aquele primeiro exercício que eu errei? Vem para cá. Se eu acertar, eu volto para o eixo principal e continuo fazendo a minha trilha. Ok? Então, a academia é para o professor fazer com que seu aluno treine. Se tem videoaula, o aluno pode fazer antes da aula, porque ele vai ser ensinado. Quando chega na sala, já está os alunos lá. Direita diminui e esquerda aumenta. Ed, conte o segredo para aumentar a pontuação dos alunos na academia. Acertar tudo em pouco tempo. Luiz Paulo, o algoritmo da academia... Gente, isso aqui é uma coisa importante. Eu vou falar sobre o ranking na segunda parte também, mas ó, o Luiz Paulo falou assim, Ed, como assim aumentar os pontos? Quero aumentar os pontos. A academia ela é ranqueada a nível nacional, né, Luiz Paulo? Então a academia, ela te dá um ranking que você segrega por turma, série, escola e nacional. Muitos alunos ficam loucos para aumentar a pontuação. Então o segredo, o algoritmo do Aprimora, ele é assim, ó. Se você acertar tudo e fizer rápido, ponto mais. Se você acertar tudo num tempo médio, você tira lá uma nota máxima, mas sem um pontinho extra por ter sido rápido. Errei uma vez. Aí vai reduzindo a tua pontuação. Beleza, Luiz Paulo? Infelizmente não tem segredo, tá? É isso aí que acontece, é o algoritmo. Tem uma novidade, Luiz Paulo, mas aí eu vou te deixar com dúvida para você assistir depois das 2. Depois das 3, aliás. Combinado? Tá. Explicando como é a academia, lembrando que essa academia normalmente está de acordo com o seu livro didático, dá para você trabalhar. Eu não consigo mostrar aqui, mas pergunte para o consultor da sua escola que ele vai te ensinar. Eu não consigo mostrar porque a minha academia ainda não está configurada, mas a ordem dos exercícios da academia também podem ser alterados, ok? Lembra que nas dinâmicas a gente alterou a ordem das dinâmicas? Na academia também. Então, se você viu que a academia, o próximo exercício, não está batendo com o seu livro, procura na lista e muda de posição, ok? Não dá para mudar de posição depois que os alunos começaram, então você tem que se precaver. Antes de chegar a semana, você tem que alterar. Olha só o relato da Cecília. A Emily mostrou. Viu? Se você tem a Emily, você não precisa de mais ninguém, Luiz. É isso aí. Lá na escola, a Cecília mandou assim, ó. Lá na escola incentivamos eles a praticar a academia e eles gostam de concorrer com os colegas. Cecília, tem escolas que eles dão prêmio. Tem gente que acha errado competir. Eu sou a favor. Cada um tem a sua escola pedagógica e vê tem o teu ponto de vista. Mas tem escolas que dão prêmios, ok? Então o primeiro da sala ganha, sei lá, um lanche na cantina. O primeiro da escola ganha um abraço. Agora, só depois da vacina pode abraçar, né? Mas tem escolas que premiam. E para finalizar a nossa parte da manhã, galera, olha lá. A Cecília disse que na escola deles tem entrega de medalha. Sabe o que eu descobri esses tempos atrás, Cecília? Tem uma escola ali no Mato Grosso, em Três Lagoas, que o plano deles para a academia é o seguinte. Eles vão avaliar a academia mês a mês. O primeiro lugar da turma ganha 3% de desconto na mensalidade. Mexeu com o bolso do pai. Você acha que o pai vai incentivar o aluno a fazer? Né? E a professora, lá são 3 turmas por série. A professora da turma, e são diferentes no caso do Fundamental 1, né? A professora da turma que tiver maior nota, adivinha só o que a professora vai ganhar? Uma janta do diretor. Mexeu com o bolso do pai e mexeu com o empenho do professor. Não tem como dar errado. E galera, e para finalizar esse momentinho, ó, a terceira parte do Pense Matemática é a Arena. A Arena nós temos os quiz são atualizados também. Esse ano de 2021 a gente está pensando em atualizar mais vezes. Esses quiz não tem nota, é mais uma questão de testar o seu conhecimento. E nós temos também os concursos. Já vou dizer aqui, tá? Quero ver ICE, quero ver São Bento, quero ver todas
as escolas, todas as escolas que estão aqui presentes, eu quero ver o pessoal lá da Bahia, eu quero ver participando desses concursos e ganhando. Então nós temos a Olimpíada da Matemática do Pense Matemática, que ela é uma Olimpíada que desenvolve mais o raciocínio, diferente da OBMAP, que é mais coisa. E nós temos os concursos que envolvem arte. Não queria dizer nada não, mas nós vamos ter cada concurso legal esse ano. Só não vou dar spoiler para não gerar concorrência desleal. Então, pessoal, para finalizar esse momentinho, já a gente pode ir tirando dúvidas depois também, dar aqueles 5 minutinhos. Ó, Pense Matemática, ele é dividido em academia, dinâmicas e arena. Qual que é a parte mais importante? Dinâmica. Dinâmica é o objetivo do Pense, porque ele desenvolve o pensamento matemático. A academia serve para ajudar o aluno a aprender, ok? A aprender a matemática que ele está tendo na apostila. É para auxiliar a melhorar a nota. E a arena é onde temos os concursos, onde eles vão competir com a galera a nível nacional. E para finalizar, tudo tem relatório. Relatório de dinâmica e relatório de academia, ok? E na volta da tarde, vou contar uma novidade do relatório de academia. Fechou? Vamos fazer um intervalo de 3 minutinhos, 5 minutinhos? Isso aí, pessoal. Então, a gente encerra agora a nossa primeira rodada. Lembrando que daqui 3 minutinhos, agora às 15 horas, o Ed continua nesta mesma sala para falar sobre a segunda parte. A gente pretendeu, isso vai ser um padrão, na realidade, em todas as outras apresentações que acontecerão ao longo dessas 3 semanas, que o que seria? Sempre a primeira rodada vai ser algo mais introdutório, mais conceitual referente a determinado produto. Enquanto na segunda rodada a gente vai trazer algo mais voltado para novidades, às vezes vai ter algum convidado também, enfim, várias e várias outras temáticas que vão ser mais específicas, não muito introdutório, ok? Inclusive, para a segunda rodada, em muitos casos, acredito que daqui a pouco vai entrar mais pessoas também, você pode participar de uma rodada apenas ou de 2, porém lembrando que se você participar de uma, certificado de 1 hora. De 2 rodadas, você ganha 2 horas de certificado, ok? Mas fiquem, porque tem muita coisa boa. Nossa, agora vai começar a parte legal. Vou beber água. Tudo bem. Um minutinho, pessoal. Vamos lá. Novidade 2021. Então tá. É assim. O Pense, ele é um programa que, querendo ou não, vamos ser sinceros aqui entre nós, tá? Vou falar baixinho para os concorrentes não escutar, tá bom, ele? Olha só. Existem vários programas que promovem o ensino da matemática. Nenhum deles é igual ao Pense Matemática, porque nós trabalhamos o pensamento e a lógica, não resolução de exercício. Fechou? A proposta do Pense Matemática é diferente nesse ponto. Apesar de já ser uma proposta totalmente disruptiva e inovadora, a gente precisa sempre estar fazendo as suas atualizações. Pensando nisso, o que a gente fez? Deixa eu só achar aqui agora. Pensando nisso, o que nós pensamos? Não achei. Gente, só um pouquinho que quem sabe faz ao vivo. E eu tô procurando o... Que feio procurar ao vivo, né, Willy? Você vai me dar bronca depois? Nada, posso ajudar se precisar. Eu quero achar, Willy, aquele... Achei. Era o planejamento de 2021 do Pense Matemática. Ah, sim. Achei, galera. Então a nossa intenção é sempre estar fazendo as atualizações. Em 2020, muitas escolas não conseguiram usar na sua plenitude, mas nós tivemos escolas que usaram mais do que todos os outros anos. Como é uma plataforma digital, ela favorece tanto a parte do ensino EAD, quanto a parte do ensino híbrido e principalmente o presencial. Por que eu digo principalmente? A plataforma em si, ela tem uma estrutura voltada para que a gente priorize as dinâmicas dentro da escola. A parte de academia e a parte da arena, ela é perfeita para ser feita fora do ambiente escolar.
Por que eu digo isso? A dinâmica normalmente precisa ter equipamentos, precisa ter, muitas vezes, dependendo da turma, equipamentos Lego, ok? Precisa ter alguns materiais de papelaria e ou são atividades feitas em grupo. Vocês conseguem entender que a dinâmica ela tem essa característica voltada para uma prática presencial e dentro da escola. Porém, com a situação da pandemia, nós adaptamos muitas atividades das dinâmicas para que pudesse ser feito em casa. Então, a primeira atualização já foi essa. Como a gente sabe que muito provavelmente no início do ano nós vamos ter a presença dos alunos na escola, porém, ainda vai ser como ensino híbrido, a gente vai manter essa pequena alteraçãozinha que são as atividades com o em casa. Fechou? Então, essa é a primeira atualização. Dentro da academia, como ela já tem essa questão de você ter videoaulas explicativas, dá a possibilidade para o aluno fazer mais de uma vez, e as arenas são concursos em que envolvem fotografia, filmagem, atuação junto com a família, então esses têm um foco muito grande para ser feito em casa, ou no contraturno, ou fora do ambiente da sala de aula propriamente dito. Combinado até aqui? Acho que ficou bem claro essa parte. Com isso, nós fizemos um planejamento para 2021 que consta com algumas atualizações. Vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Achei. Então, vocês estão vendo o planejamento. Esse planejamento já foi encaminhado. Ok? O planejamento do Pense Matemática, ele primeiro vai estar falando sobre os concursos. Aqui tem uma situação interessante. Esse ano nós vamos fazer mais concursos do que foram feitos anteriormente. E isso aqui é algo importante para a gente salientar. Até 2019, os concursos eles eram focados para crianças a partir do 3º ano do fundamental. A gente teve algumas escolas que solicitaram para que as crianças dos menores, G4, G5, primeiro e segundo, tivessem concurso também. Dessa forma, a gente decidiu tornar padrão. A Karina, que está aqui, ela teve alunos que ganharam o concurso Pintando 7, ok? Quem não viu esse concurso, os trabalhos do concurso Pintando 7, basta entrar dentro da página oficial do Pense Matemática no Facebook, que lá vai ter compartilhados. Então, a primeira novidade para 2021, professores de educação infantil vão ter concursos também. Só não vão ter Olimpíadas. Por quê? A gente acredita que o ambiente de competição, ele é bom? Sim. Ele é saudável? Sim. Só que não faz muito sentido nós expormos as crianças nessa questão de resolver exercício, ok? Saúde. Então, para não ter essa exposição da criança na questão de resolver exercícios, as crianças não participam... Só um pouquinho, pessoal. Eu mexi numa... Desculpa, tô até vermelho. Eu mexi num pano e subiu o pó. Então a gente não tem Olimpíadas para os pequenos, apenas os concursos. Os lançamentos, segunda quinzena de março e agosto, ok? Se prepare, participem do concurso. Os concursos são premiados com certificados para os alunos, isso traz muita coisa. Quem ganhou concurso fez evento, isso valoriza, isso mostra o programa, mostra a escola, dá evidência, isso é bom para a imagem da escola. No primeiro semestre, nós vamos ter os seguintes concursos, ó o spoiler. Família em Farmas, ok? Não vou dizer o que vai ter que ser feito, para não acontecer isso. E o Arquitetando, beleza? Vou passar. No segundo semestre, nós vamos ter o Tic-Tac, para o G4 ao segundo ano, e o Dobra Temática, para o 3º ao 9º ano. Então, para quem estava acostumado a ter menos concursos, esse ano nós vamos ter 4.
Ed, você vai me dar dor de cabeça, os pais vão querer me matar, porque os concursos precisam da participação deles. Gente, a melhor coisa que tem para uma escola são os pais trabalhando junto com a escola, tá? Outra parte. Nós vamos manter os quiz de atualidades. Então, os quiz de atualidades, a intenção é que sejam feitas publicações mensais. Fica lá na arena. Então, aquelas notícias que às vezes não tem um impacto tão grande para virar uma dinâmica, ou a gente não tem tempo hábil para criar uma dinâmica, vão estar no quiz de atualidades, ok? A dinâmica de atualidades é aquela que o professor Luiz Paulo perguntou. Professor Luiz Paulo, ainda está aí com a gente? Manda um oi lá no chat para eu saber se você ainda está me ouvindo. Será que ele ainda está aí? Paulo. Ah, ele está ali. Ele está online, mas ainda não mandou um oi. Essas aqui são as de notícias, tá? Então, ó, as dinâmicas de notícia, elas vão ter publicações nos meses de março, maio, junho, agosto, setembro e outubro. Por que que não tem em fevereiro? A gente precisa de tempo hábil. Então, normalmente, uma notícia de fevereiro lança em março, entenderam? Uma de abril em maio. Junho, por causa das férias, a gente lança agosto, setembro e outubro. Fechou? Então a proposta é que elas estejam presentes ali. São dinâmicas envolvendo notícias. Notícias mais relevantes. Então, quem sabe não teremos aí, com o início, uma dinâmica falando sobre vacina. Tudo a ver, trabalha com produção de texto, interpretação de texto e assim por diante. As Olimpíadas. Dentro das Olimpíadas, a gente tem os esquentas, e isso aqui é uma coisa muito importante para nós, galera. O esquenta são pequenas perguntas, pequenas imagens que a gente libera para as escolas postarem nas suas redes sociais para ver a galera respondendo. Sabe aqueles desafios do Facebook? Quem é que gosta de desafio do Facebook? Aquele lá que começa assim, apenas 99% das pessoas erram esse exercício. Já viram isso que aparece no Facebook? Que tem lá o desenho de um burrinho e tal. Isso, que aí nada mais é que sistema linear, né? E com sistema de primeiro grau. Então as enquetes, elas são atividades que a gente vai postando para vocês colocarem nas redes sociais e ter a participação. Isso é bom para nós, porque incentiva as crianças a participarem, e é bom para a escola, porque a página da rede social da escola fica movimentada. Se for legal, a criança compartilha. Se a criança compartilha, mais pessoas vêm. Se mais pessoas vêm, clicam no link e entram na página da escola. Mais gente conhecendo a escola, mais gente fazendo matrícula, todo mundo tem emprego. E é isso aí. Beleza? Dentro dessa parte das Olimpíadas, o lançamento do regulamento é em agosto. Não quer dizer que vai ter Olimpíadas em agosto. O regulamento sai em agosto. E ela vai ser liberada a partir do quarto ano. Então, nós temos a categoria 1, quarto e quinto ano, 2, sexto e sétimo, e 3, oitavo e nono. Fechou? Nós temos o Pense Junto. E isso aqui é algo que eu quero falar com vocês, que é a nossa maior novidade, tá? Vou dar um tempo para quem não leu, ler. Um minutinho. Essa me deu uma alergia por causa desse pó. Algumas pessoas que estão aqui no encontro de hoje participaram do Pense Junto. Então vão poder depois, se vocês quiserem, pessoas que participaram, a Eliana participou, coloca aí um relatozinho do que você achou, tá? E eu vou até fechar para que vocês possam me ver, que é um assunto muito sério. Ó, a Karina. A Karina disse assim, o problema foi os horários. Isso é uma realidade, Karina. A gente vai fazer uma proposta diferente. Ó. Como que funciona o Pense Junto?
2020 foi um ano fácil para alguém? Digita 1 se 2020 foi um ano fácil e 2 se 2020 foi um ano difícil. A Thaís participou também, ela tá online ali que eu vi. Ó. Em 2020 foi um ano difícil, ok? Mas foi um ano que a gente aprendeu bastante. Só que às vezes aprender as coisas sozinho é mais difícil ainda. Agora, se você tem uma pessoa que compartilha com você o que ela aprende, para que você possa aplicar e aprender junto, fica mais fácil. Concordam comigo? O Pense Junto é isso. O Pense Junto foram encontros, ok? Onde professores, coordenadores, diretores falavam as suas experiências positivas, às vezes até contava qual era a angústia deles, mas eles davam o que eles fizeram que deu certo, eles diziam que eles fizeram que deu certo, para que a escola passasse esse momento da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu vi ali a Thaís. A Thaís, ela falou muito da relação das dinâmicas com a BNCC. Se você relaciona as dinâmicas com a BNCC, você tem uma forma de agregar valor ao seu plano político-pedagógico da escola, o PPP. Você tem uma forma de comprovar perante ao Núcleo Regional de Educação que a escola toma atitudes que fazem toda a diferença para as crianças com laudo, com necessidades especiais. Porque crianças com necessidades especiais precisam de avaliação pedagógica, precisam de tudo. Então, o Pense Junto, ele tem essa característica de trazer experiências de terceiros para dentro da sua escola. Como que funciona? São encontros todos os meses, tá bom? A gente, no ano passado, começou no segundo semestre, agora a intenção é que comece a partir de fevereiro. Eu vou disponibilizar para os consultores vão passar para os focais da escola o link de um formulário em que quem tem alguma experiência positiva e queira compartilhar com as escolas do Brasil, vão fazer um encontro com essas escolas. O mediador, por via de regra, sou eu, então é um bate-papo comigo, e a gente vai falando sobre essa experiência positiva. Eu falei ali da Thaís, mas vou dar um exemplo, de uma escola lá do Acre que a gente tem. Tinha uma atividade que a proposta era que as crianças deem as mãos. Tinha como dar as mãos ano passado? Não. Provavelmente vai ter como dar as mãos este ano tão fácil assim? Só mais pra frente, né? Ou quando puder, não vão estar todos os colegas. A ideia é que essa professora, ela fez aqueles bonequinhos de papel que ficavam de mãozinhas dadas, sabe? Aqueles bonequinhos, galera, que você recorta e eles ficam de mãozinhas dadas. E cada bonequinho representava o aluno da sua sala. E aí ela fez a volta para transformar eles em um gráfico de setor, um gráfico de pizza. Cada um representando se gostava de cachorro ou de gato. A ideia, além dela fazer, ela instruiu que os alunos fizessem. Então, os alunos eles trabalharam em algo ao mesmo tempo que representava a união deles mesmo estando distante. Essa ideia não partiu de nós. Essa ideia partiu de quem? Da professora. E essa professora dá aula numa cidade chamada Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Qual era a chance de professores de outro lugar do Brasil terem tido acesso ao que essa professora criou? Era alto ou baixo? Você tem que participar comigo, conversa comigo. A professora estava lá no Acre. E se a gente não tivesse trazido essa ideia de compartilhar as experiências, provavelmente essa ideia boa dela ficaria perdida. Então o Pense Junto ele tem essa característica de fazer o quê? De compartilhar os seus conhecimentos. Então, todo mundo que está aqui presente, que tiver ideias legais para trabalhar o Pense Matemática, ok? E não só o Pense Matemática no sentido de sala de aula, mas projetos que fazem todo sentido para a tua escola, vão poder compartilhar com a gente. Olha só, o ano passado nós tivemos diretores, nós tivemos coordenadores, teve uma
consultora de marketing de uma rede de escolas falando sobre a importância do marketing para a retenção dos alunos, que tem tudo a ver com o Pense, porque aquelas fotos que vão no portfólio fazem esse marketing. Vocês conseguem entender? Então a ideia do Pense Junto é esse. Quero ver todo mundo participando. Os horários, como a Karina disse, às vezes eram um pouco difíceis, mas a gente vai estar tentando criar uma agenda que fique mais flexível para que todos possam participar. Beleza até aqui? Beleza. Tá. Isso Motorola Z2 Play. Compartilhar ideias legais, né? Tá. Outras novidades. Joana. Outras novidades. Dentro daquela questão que eu mostrei hoje mais antes, das dinâmicas. Todo ano, o Pense Matemática renova suas dinâmicas. Por que nós fazemos isso? Não é pensando que vão ter alunos retidos, mas é porque, como as coisas mudam, a gente quer estar mudando junto com elas. Antes, as dinâmicas elas saíam e agora elas ficam lá dentro, como o Luiz Paulo comentou. Agora todas essas dinâmicas elas vão ficar dentro daquele organizador, do gerenciador das dinâmicas, ok? Então essas dinâmicas elas vão sendo atualizadas e aquelas que vão saindo ficam lá dentro. De forma que se tem alguma dinâmica de um ano que você fez, que você gosta e não está presente, provavelmente vai estar presente no gerenciador. Fechou? Tudo bem até aqui? Ok. E agora, para a gente ir para a reta final, novidades em si, a gente não tem muito mais. Eu gostaria de desenhar um planejamento de utilização do Pense Matemática com vocês para 2021. Quem topa desenhar esse planejamento? Já que vocês, em tese, quem está aqui, já conhece o programa em si, né? Em tese, quem está aqui já conhece o programa. Vamos fazer um planejamento juntos. Então vamos lá. Primeiro, preciso saber, na sua escola, o Pense Matemática, ele é curricular, ele tem um dia fixo, ou ele é uma atividade que trabalha quase como extracurricular, ele fica esporádico, ele não tem um padrãozinho. Digita 1 para quem é curricular com o dia na semana pré-definido e 2 para aquele que o professor tem opção de escolha se aplica ou não. Tá. A Lilian é 2. Então tá. Estamos vendo que a maioria é curricular. Lilian, ó, se na sua escola é mais optativo, a minha dica primeiro é, cria uma rotina, tá? Então vamos supor que, eu não sei qual é a sua turma, mas vamos supor que você tenha 5 momentos de aula de matemática, tenta deixar uma aula fixa, mesmo que não seja registrado bonitinho, não esteja na grade, mas você transforma isso. A padronização facilita o raciocínio do aluno. Quando a gente padroniza algo, o aluno já tem a expectativa do que aquilo vai acontecer. Nada vira surpresa, ele se programa para aquilo, ok? Uma coisa que a gente tem notado em algumas escolas é que quando as aulas do Pense caem em dia de feriado, os alunos pedem para que isso acabe, acabe sendo alterado para um dia que não foi feriado. Isso mostra que para muitos alunos faz sentido ter aquela aula, é divertido. Então, se eles acham divertido, nada melhor do que transformar essa diversão em algo constante. Por isso, ter uma rotina de aulas é interessante. Segundo ponto. As aulas na escola devem ser feitas por meios de dinâmica. Ok? Todas as dinâmicas, se possíveis, feitas na escola, precisam ser registradas de forma que os colegas da sala possam ver e eles possam
Ah lá, a Lúcia já disse, os alunos ficam ansiosos esperando, né, Lúcia? É isso aí. E uma coisa que a gente vai tentar padronizar, e eu gostaria que depois os professores que estão aqui compartilhassem com a gente. Imagina que a minha aula é toda terça-feira. Estão imaginando comigo? Terça-feira, às 8h45, às 8h45 da manhã, até às 9h30, tá? Você tem a aula do Pense Matemática. Essa aula do Pense Matemática, ela vai ser feita com a dinâmica prioritariamente. Ed, eu não posso fazer academia na escola? Pode. Fica a critério do seu desenvolvimento. Eu estou dando apenas uma dica profissional. Essa dinâmica, de preferência, ela tem que ir de encontro com algum conteúdo que esteja sendo aplicado para o aluno. Pode ser de qualquer matéria. Pense Matemática é exclusivo da matemática, pessoal? Então, essa dinâmica, ela tem que ter uma relação com algum conteúdo da sala, que ele está tendo lá na apostila e tudo mais. Após realizar essa dinâmica normalmente, não é regra, mas normalmente, essa dinâmica, ela gera um resultado. O professor, ele vai fazer a avaliação deles, objetivos de aprendizagem, de acordo com o que ele acredita pedagogicamente e com o que está descrito. Mas o resultado que eu digo é o produto da dinâmica. Se ele está fazendo coding, vai chegar para ele, o aluno vai gerar lá uma imagem no coding, ok? Se ele está fazendo uma planilha, vai ter o resultado de uma planilha. Se ele está fazendo lá atividade do 8º ano, medidas inacessíveis, e ele está fazendo medições para ver a altura, vão ter fotos disso. Fechou até aqui? O resultado, desde que tenha autorização da escola, tem que aparecer para colegas, pais, professores e comunidade. Vamos lá. Por que é importante que os resultados apareçam para colegas, pais, professores e comunidades? Primeiro, quando o aluno sabe que aquele trabalho que ele está fazendo vai ser exposto para os seus colegas, ele tem uma tendência de fazer algo melhor. Se é algo que fica restrito a ele, ele não vê importância naquilo. Ah, se sou só eu que vou ver, qualquer coisa que eu fizer tá bom. Vocês têm essa percepção também? Ou eu tô errado? Compartilhem comigo aí. Ah lá, a Joana já disse, isso é verdade. Então, o fato de você ter alguma coisa interna que os teus colegas possam ver os resultados já faz uma diferença. E quando eu digo colegas, lembrando que o portfólio fica restrito à turma. A gente está falando de colegas a nível de escola, ok? Ed, como eu faço isso? A escola normalmente tem site, tem rede social. Pais. Por que os pais precisam ver o que os alunos estão fazendo? Professores de Fundamental 1 em Educação Infantil trabalham muito com os famosos portfólios, onde vão ter as atividades dos alunos, independente da matéria. O pai só mantém o aluno naquela escola que mostra trabalho. A gente precisa, além de angariar mais alunos, reter o que nós temos, ok? Aqui eu não sei se nós temos mais coordenadores ou mais professores, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês não gostariam de ter conseguido reter 100% dos alunos de 2020 e 2021? Muito, né? Vamos tentar pensar em nós. Fechou? Vamos tentar pensar em nós. A gente é cliente de algum lugar, ok? Nós somos clientes de algum lugar porque nós vemos o resultado desse lugar. Esse resultado tem que ser positivo.
Eu compro sempre na mesma padaria porque eu sei que o pão dali é bom, porque eu vejo, eu experimento, ok? Agora na escola, o pai precisa ver o que o aluno faz. Esse registro é importante também, do resultado. Por que que os outros professores devem ver? Os professores devem valorizar o seu trabalho mutuamente. Eu fui gestor da escola que eu trabalhei, fazia parte do conselho gestor durante algum tempo. E a coisa que mais me deixava triste é ver um professor de uma disciplina falando mal de outra disciplina. A gente precisa acabar com isso. Então, os professores precisam ver que o programa tem relação também com as disciplinas deles, porque o valor desse programa, o valor da sua aula vai ser maior. E quando eu digo valor, não estou falando de custo, eu estou falando de valor agregado. Então, os teus professores precisam saber que o que você está trabalhando pode impactar positivamente a matéria dele também. E por final, a comunidade. Quando é assim, eu sou pai. Quem aqui tem filho? Manda um. Digita número 1, quem tem filho. Lúcia Helena. Você já postou foto dos seus filhos ou alguma foto você junto com seus filhos na rede social? Por quê? Ó, o Luiz Paulo já, a Lúcia Helena também. Por que vocês postaram? Orgulho, né, Eliana? Não dá um orgulho? Quando a gente posta isso aí e os pais sabem, eles têm uma tendência de compartilhar isso no ambiente. Compartilhar isso para as pessoas próximas dele, porque dá orgulho, dá felicidade, mostra o que meu filho está fazendo. Isso é bom para a imagem do professor e da escola, né? Para compartilhar momentos felizes, para compartilhar momentos bons, coisas boas, né, Lúcia? Numa rede social que muitas vezes só tem coisa ruim, compartilhar momentos bons, momentos felizes faz toda a diferença. Então a ideia tem que ser desse jeito. Beleza, a dinâmica ela vai ser feito isso. Tá. Segunda forma, vocês que trabalham na forma curricular, quem aqui avalia os seus alunos? Nas dinâmicas, tá? Quem no programa do Pense avalia os alunos? Digita 1 para quem avalia, 2 para quem não avalia, não dá nota, não tem um registro de avaliação. Ah lá, a Thaís já disse. A Thaís ela trabalha na parte da coordenação. Fica a cargo do educador, né, Thaís? Olha só. A avaliação, mesmo que seja simbólica e interna, não vá para boletim, mas que seja simbólica e interna, ela é importante, ok? Essa avaliação, essa valorização, ela pode ser até pela forma de exposição, de postagem, de mostrar o trabalho que a gente estava falando até agora. Mas ela é importante porque só dessa forma o professor vai conseguir induzir o seu aluno a querer trabalhar. O aluno não faz nada. O aluno, infelizmente, tem a ideia de, ai, só faço se for valer nota. A gente não está querendo dar nota, a gente está falando de avaliar. E avaliar, muitas vezes, é chegar e fazer assim, pô, parabéns, cara, tu mandou bem. Aquele coding lá, você fez certinho e fez diferente do que eu fiz. Aquela atividade que você fez, poxa, sensacional, né? Então essa avaliação, ela é muito importante. Fechou? Outra perguntinha, tá? Para a gente já finalizar e eu mostrar para vocês uma das últimas coisas antes da gente iniciar um bate-papo. A academia, peraí. A academia, ela tem que entrar na nota. Alguém aqui coloca a academia na nota? A Thaís coloca a academia na nota, deve ter alguns educadores. Por exemplo, Joana, a academia, ela tem uma nota. A academia, ela tem uma nota de 1 a 10.
Ela funciona como atividade avaliativa na sua escola? Obrigado, Lúcia. Então, olha só, pessoal. A academia, que é a parte dos exercícios que tem a ver com a apostila, dentro do relatório, até esse ano passado, a academia saía apenas com uma avaliação pedagógica. Para você lançar a nota, você precisava clicar bolinha por bolinha para ver a pontuação desse aluno de 1 a 10. Você viu que ele acertou ou que ele errou. A gente descobriu que isso era muito difícil, tá? Isso era muito difícil para os alunos, para os professores, aliás. Imagina numa turma que tem 40 alunos e no bimestre cada aluno faça 16 academias. Então o cara ia ter que trabalhar com todo esse mundo, 640 atividades para ele lançar a nota. Era muita coisa. Então o que, que nós fizemos? Uma grande atualização que tivemos é que no relatório da academia, então quando clica aqui, relatório academia, agora nós temos a opção desse botão exportar, que para mim está meio apagadinho. Por que dessa opção desse botão exportar? Quando clicar nesse botão exportar, você vai baixar uma planilha com o nome do aluno e todas as atividades que ele fez, ok? Então, uma das dicas que nós estamos dando para esse ano é que nós lancemos as notas da academia. Então, vamos imaginar aqui que dentro da tua grade, você tenha lá duas provas bimestrais, um ponto de trabalho, um ponto de atividade, um ponto de, sei lá, de participação. É interessante que em alguma dessas pontuações a gente inclua a nota da academia. A partir do terceiro ano, Joana, tá? A partir do terceiro ano. Por quê? A partir do terceiro ano, a criança já tem uma noção do abstrato. Ela já deixou a parte do concreto e ela já consegue desenvolver melhor o abstrato. Ela já faz avaliações. Então, imagina aqui comigo. Uma escola que faz uma atividade de academia por semana, isso varia de escola para escola, tá? A escola pode decidir se a frequência, ela pode fazer de 1 a 5 módulos por semana. Eu tenho escola minha que faz 4 e funciona. Acho muito. 2, para mim, é ideal. Mas imagina que uma escola faz 2 atividades de academia por semana. Fechou? Em um bimestre, ela vai ter, em média, 18 atividades feitas. Fechou, Cecília? Cada atividade dessa, a academia do Pace gera uma pontuação de 0 a 10, que vai vir automático numa planilha de Excel. Você ter essa questão automática, você pode fazer o seguinte: usar a fórmula do Excel para calcular a média e você pode lançar essa média direto na atividade avaliativa em um dos pontos avaliativos do seu aluno. Por que isso? De novo, a academia ela tem um poder muito grande por causa dessas videoaulas de ensinar o aluno sem que o professor tenha um trabalho extra. Agora, se esse aluno sabe que ao fazer a academia ele pode ganhar uma nota, vai acontecer aquilo que o Luiz Paulo disse, que é o tema da minha próxima novidade relacionada à academia. Que é o quê? Opa, meu aluno vai tentar melhorar a nota dele. A nota da academia ela é substitutiva. Se eu fizer uma vez, a primeira vez, e acertar metade dos exercícios, vamos supor que eu tirei 5. Se eu refizer a academia e dessa vez acertar todos, a minha pontuação de ranking não vai ser completa, mas a minha nota vai ser 10. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: para um aluno, do ponto de vista agora matematiquês mesmo, e falando de todas as outras matérias, um aluno refazer os exercícios para que ele possa acertar todos, ajuda eles no aprendizado? Eu voto que sim. Se eu fiz uma vez e errei, descubro onde errei, porque tem a videoaula, e posso fazer de novo até acertar, quer dizer que se eu estou repetindo, eu estou fazendo. Tem pedagogos que dizem, né, que matemática tem a ver com transpiração também, de treinar. Então, a minha dica é, lança a partir do terceiro ano nota da academia como atividade avaliativa. Então, se tem 18, ele vai somar todas as notas, dividir por 18. Ed,
Mas meu aluno ele pode fazer quantas vezes ele quiser. Então ele vai fazer até tirar nota 10. Quando eu fizer 10 mais 10 mais 10, blá, 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 e dividir por 18, eu vou ter que lançar essa nota máxima da atividade avaliativa. Gente, que bom. Se o aluno tiver que fazer 7 vezes o mesmo exercício para ele acertar, ele está fixando? Concordam comigo ou discordam? Quem concorda, digita 1 para eu saber. Ó, Luiz Paulo. Isso aí, Luiz Paulo. É bom saber que eu posso contar com você. Quando eu for para Bahia, vamos ter que conversar. Então, a ideia é essa. Antes não tinha o relatório. Então, gente, ó, vou ser bem sincero com você. Até outubro, quando me falavam assim, Ed, o que você acha de eu dar nota para a academia? Eu dizia, eu acho que é uma boa ideia, mas você vai ter muito trabalho. Saiu a planilha. A planilha faz tudo, porque sai todas as notas discriminadinhas para o professor. Agora eu acho que deve contar, porque tem nota e a gente pode lançar. Fechou? E para finalizar, esse momento que só eu falo, sobre o nosso ranking. Luiz Paulo, me ouve bem agora, hein? Gente, o ranking até há um tempo atrás era assim. Se eu fiz tudo e acertei todas as questões, vamos supor que eu ganhava 1.300 pontos. Se eu acertei todas as questões, vocês concordam comigo que eu tenho uma chance gigantesca de anotar o gabarito? Né? Se eu acertei, eu posso anotar o gabarito. Na segunda vez, eu acertei todas as questões. Eu ganhava lá 1.200 pontos. Na terceira vez, ganhava 1.060. A pontuação do ranking ia diminuindo conforme você fazia, mas chegava num momento em que essa pontuação ela se permanecia constante. Você entendeu? Chegava um momento que o aluno estava repetindo e ele estava ganhando lá todas as vezes que ele fazia 400 pontos. Se o aluno já tem as respostas, a gente viu isso olhando o relatório. Eu tinha uma aluna, tá? Tinha uma aluna que ela estava com 1.260.000 pontos. E o segundo lugar estava com tipo 800 mil. Quanto que essa menina fazia para ela ter 460.000 pontos à frente do segundo lugar? Peguei o relatório dela. Sabe quanto tempo ela estava levando para fazer por módulo da academia? 1 minuto e 20 segundos. Ela levava 8 segundos por questão. Alguém adivinha por que ela só levava 8 segundos por questão? Alguém arrisca? Não. Pior, Camila. Ela fez a primeira vez e levou lá 15 minutos. Ela anotou todas as respostas. Chegava um momento que ela estava com o gabarito na frente e ela estava fazendo no celular. Então ela ia. Questão, tipo, as questões elas até alternam a ordem, mas o enunciado se mantém e a resposta também. Então chegava um momento que a aluna ela ia fazendo o quê? Opa, estava automático já, ela já tinha a resposta. Então agora uma alteração que nós fizemos, galera, para transformar o ranking de uma forma um pouco mais justa, é que a pontuação da academia ela tende a 0. Na primeira vez você ganha a pontuação máxima, na segunda diminui, na terceira diminui, chega um ponto que a pontuação é 0. Por quê? Porque tinha gente manipulando o ranking. Fechou? No meu ponto de vista, melhorou. Ah, então cheguei na tua resposta. Então tá explicado agora, Luiz Paulo. Então a gente fez essa alteração porque tinha pessoas que manipulavam o ranking, tá certo que eles não estavam roubando, eles só estavam fazendo o exercício várias vezes, só que isso tornava um sistema injusto, beleza? Então agora todo mundo tem a chance de fazer as mesmas pontuações, porque chega um momento que ele zera. O aluno pode até fazer 5, 6 vezes lá, mas vai chegar um momento que a pontuação vai ser 0. Combinado? Lembrando que no caso da nota da academia, fica a nota da última.
Então, se ele fez a primeira vez e acertou 5 pontos, e na segunda ele acertou tudo, vai permanecer a nota da última. Combinado? Falei bastante, já dei as novidades, contei sobre os concursos, disse até os temas, falei das mudanças, agora é com vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Esse momentozinho é a parte legal. Perguntem para mim, falem comigo. Ed, se ele acertar menos na segunda vez, a nota diminui? Thaís, se nada mudou, sim. Tá? Essa é uma pergunta boa. Se nada mudou, ele vai sempre prevalecer a nota da última vez que ele fez. Por quê? Existe uma tendência que se o aluno não está chutando, a segunda vez nunca ser pior do que a primeira. Porque quando o aluno faz o exercício, automaticamente ele vê se ele acertou ou errou. Você entendeu a lógica? Então, tem a pergunta 1. Quando eu responder a pergunta 1, eu vou saber se eu acertei ou errei ela. Se eu não estou chutando, eu não vou errar a pergunta 1, porque eu sei. Tá bom? Então, a tendência é que sempre a nota da última vez que ele faz é a nota que aparece no sistema. Mais alguma pergunta? Muitas novidades, né? Nossa, é muita coisa, gente. Muita coisa. 2 horinhas, ó. Eu fico imaginando ali, ó, tem gente, a Camila Aranha, eu acho que ela nem tem Pense na escola dela, mas eu adorei que ela continuou, porque ela é uma educadora. E educadores precisam ter essa noção de como que a gente está trabalhando com a educação, né? Isso é muito legal. Isso aí. Bom, pessoal, se não tiver mais perguntas, questionamentos, dúvidas aí, eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o encerramento, então. Fica o nosso agradecimento à participação de todas e todos nesse momento junto com o Ed, né? Ele participou já na manhã e na tarde com a gente, então acho que foi, principalmente para quem compareceu nos 2 momentos, né? No período da manhã e da tarde, certamente foi bem enriquecedor nesse sentido. Espero não ter sido muito chato. Imagina. E fica o nosso agradecimento, então, a todo mundo que participou. Fica o nosso agradecimento ao Ed também pela disponibilidade para estar nesse momento com todos os participantes aqui. Eu coloquei, pessoal, no chat a avaliação deste webinar, no caso. Peço que, se possível, vocês avaliem, é bem importante para a gente esses feedbacks. É o nosso 2º dia hoje do Maratona e vai ainda mais 3 semanas, né? Vai até a primeira semana de janeiro, então tem muita coisa ainda para mostrar para vocês. E com base nos feedbacks ali, a gente vai conseguindo sempre melhorar a experiência de vocês nesse período, tá bom? Deixa eu só fazer um comentário aqui, William. Pode falar. A Viviane disse assim: nós também não temos o Pense, mas eu adorei as ideias. Viviane, entre em contato com a gente para você descobrir um pouco mais. Às vezes a gente pode convencer vocês que é um bom programa para a escola. Quem tem Pense ama. Isso aí, assim, claro que, como toda coisa, tem exceções. Tem gente que às vezes não consegue aplicar, mas o Pense em si é um programa muito legal. Então, conversa com a gente. Desculpa, Willy, pode continuar. Não, imagina, sem problemas. Então, pessoal, ali está o formulário de avaliação, bem rapidinho, 1 minutinho vocês preenchem. Além disso, certificados em até 48 horas, juntamente com a gravação deste momento. Caso algum colega não tenha conseguido participar, vocês poderão compartilhar aí realmente para que tudo fique bem acessível, ok? Ed, muito obrigado pela sua participação. Valeu, pessoal. Amanhã tem mais, durante todos os dias aí tem muito mais, na verdade, então fiquem ligados na programação do Maratona e o nosso agradecimento. Valeu!